Nessa aula, nós vamos estar abordando o uso de uma aplicação em Node.js para se conectar, na verdade, com o banco de dados MongoDB. E para essa aula especificamente eu vou estar utilizando esse ambiente de desenvolvimento e a princípio aqui nessa janela aqui do lado esquerdo eu vou colocar o meu editor de código fonte, tá? Nessa janela aqui de cima eu vou manter o meu terminal para executar os comandos do Node. E nessa janela de baixo aqui eu vou manter um terminal de um cliente, na verdade, do console do Mongo, né? Então, a princípio, tudo que a gente viu na nossa aula anterior, de exemplo de conexão do uso do terminal de acesso ao Mongo em linha de comando, é nessa janelinha de baixo aqui, né? E os outros dois, a princípio, eu vou estar utilizando para implementar uma aplicação Node.js. Só para ilustrar para vocês o cenário atual do nosso banco, né? Então eu vou fazer uma consulta, vocês vão verificar que eu não tenho nenhum banco. E só para a gente começar com um exemplo, né? Eu vou criar um banco que eu vou chamar de exemplo 01. E nesse banco exemplo 01 eu vou criar uma tabela, na verdade uma coleção de posts, né? Que eu vou chamar de posts e vou inserir um post aqui que eu vou colocar um texto William 1, 2, 3, por exemplo. Então a princípio eu tenho a minha coleção inicial, que só tem um único documento armazenado dentro dele, um documento JSON ali, tá? E agora o que nós vamos fazer é, nós vamos implementar uma aplicação utilizando a plataforma Node.js para se conectar com esse banco de dados que está inicializado ali. E a princípio, o que eu vou fazer é, eu já estou dentro de uma pasta aqui que eu estou utilizando para a minha aplicação Node, né, na janelinha do terminal. O comando que eu vou utilizar para inicializar o meu projeto vai ser o npm init. O npm init ele vai fazer com que essa pasta dentro da qual eu executei o comando ela seja uma pasta de um projeto Node, de uma forma específica, mas mais especificamente de um pacote no formato Node. E aí ele vai me pedir para eu informar um nome, né? Eu vou colocar exemplo mongo 01. Ele sugere uma versão, uma descrição, um ponto de entrada, um comando de teste, um git, entre outras informações. A princípio eu não vou colocar quase nada, tá? Porque eu só quero manter as informações básicas. Uma vez que esse comando ele é executado, o que vocês vão observar na pasta é que vai ser gerado um arquivo package.json aqui, como ele está aparecendo, né? E esse arquivo package.json ele tem esse formato. Ele é um arquivo que ele vai armazenar uma estrutura, na verdade informações sobre a estrutura do nosso pacote, né, do nosso projeto, né, que tem o nome, tem a versão, descrição, comandos, entre outras coisas, tá? Então esse é o formato inicial do nosso package.json. Para o nosso projeto funcionar, nós precisamos dentro do nosso pacote instalar as dependências associadas à conexão com o banco de dados Mongo. Que nesse caso aqui, eu vou precisar pedir para ele instalar um pacote de conexão com o MongoDB. E o nome desse pacote é MongoDB. Então no meu terminal eu vou rodar o npm install MongoDB, que é o nome do pacote que eu quero instalar. Ele vai rodar, vai fazer o download do pacote e vai colocar as dependências relacionadas a esse pacote dentro da nossa pasta do projeto. Então vamos só aguardar que o comando finalize. Legal, ele terminou. E aí o que vocês vão observar é que agora dentro da minha pasta do meu projeto, eu tenho uma pasta Node Módulos e também foi gerado um arquivo package lock ali JSON. O que eu quero mostrar nesse primeiro momento é o package.json. E aí o que vocês vão observar é que teve uma alteração aqui, ó, aqui nas linhas 11, 12 e 13, ó, vocês podem ver que foi acrescentado um campo de dependências em que ele identificou que esse projeto tem como dependência o MongoDB. Então isso daqui é só para mostrar para vocês como que o npm está funcionando por trás para gerenciar essas dependências. Adicionalmente, se vocês olharem dentro da pasta Node Modules, vocês vão ver que ele fez um download de um monte de arquivos e todos esses pacotes, basicamente, eles estão associados à instalação do MongoDB dentro desse nosso projeto e suas respectivas dependências, né? Então, basicamente, ele já baixa tudo o que é necessário para o driver do MongoDB funcionar na nossa aplicação Node.js e instala tudo dentro dessa pasta. Legal. O próximo ponto que nós vamos fazer agora é o seguinte, eu estou com o meu projeto e eu vou definir um comando aqui, eu gostaria de executar o nosso projeto como Node index.js, então eu vou deixar um comando rodando aqui tentando executar o Node index.js.
A cada 2 segundos ele vai mostrar a saída desse meu comando, tá? Eu vou deixar ali só para ele já ficar interativo. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui eu vou implementar, vou gerar esse meu arquivo index.js. E só para mostrar para vocês o que o comando, a janelinha do lado está fazendo, eu vou rodar um console log aqui. Uma vez que eu salvei essa janelinha, você já pode observar que ele já teve uma atualização do lado direito ali, que basicamente agora, como o meu arquivo index.js ele está salvo e ele existe dentro do meu sistema de arquivos, ele consegue executar e aparentemente ele está executando ali corretamente, ok? O próximo passo que nós vamos fazer vai ser utilizar a API do Node.js para a conexão com o MongoDB. E inicialmente eu vou tentar me conectar ao banco. Então o que eu vou fazer é seguir os passos, conforme eu mostrei na aula anterior, para a gente fazer a conexão com o banco. Num primeiro momento eu vou importar o meu Mongo Client a partir da minha biblioteca MongoDB e vou pedir para pegar o Mongo Client. A partir do Mongo Client, o que eu vou fazer é, eu vou chamar o Mongo Client, vou falar para ele me conectar com o banco. A conexão do banco, ela vai, para identificar a conexão do banco, eu vou precisar identificar qual que é o URL que está localizado no meu banco. No caso desse cenário que eu estou utilizando, tá, ele está sendo executado numa URL que na verdade, num nome que o meu sistema consegue resolver para Mongo, simplesmente. Normalmente para vocês, às vezes vai ser localhost 2.27017, que é a porta padrão do Mongo. Só que no meu caso eu vou resolver simplesmente para Mongo, tá? E o próximo parâmetro que eu posso passar para ele é uma callback. Essa callback ela vai ter um parâmetro de erro e um parâmetro de resultado que vai ser a conexão propriamente dita. E aí, com esse código, o que eu preciso fazer é, eu faço uma verificação. Se o erro existe, eu lanço o erro para informar no terminal que aconteceu um erro. Se não, basicamente o que eu posso fazer é, eu posso criar uma variável que vai representar o meu banco de dados e eu posso recuperar o meu banco de dados a partir daqui. O nome do banco de dados que nós utilizamos foi exemplo 01, se não me engano. Eu posso colocar o nome do banco de dados aqui, ou eu também posso informar ele na URL de acesso ao meu banco, né, que eu posso colocar ele, por exemplo, aqui. Se eu colocar ele na URL, eu não preciso passar ele como parâmetro para cá, né? Então eu poderia, por exemplo, fazer essa chamada. E só para verificar que esse código está funcionando, eu vou fazer o console log no DB, só para a gente visualizar ele. E, por fim, a última coisa que eu quero fazer, eu vou fechar minha conexão com o banco. Agora, eu vou salvar o meu arquivo. Uma vez que eu salvo o meu arquivo, ele já vai, em teoria, ele já vai ser refletido ali na nossa janela do lado. Vamos aguardar um pouco, ó. Aparentemente ele já deu um erro ali, ele está falando que eu não tenho uma definição do Mongo, né? Porque na verdade aqui na linha 6 eu chamei de Mongo, mas na verdade isso daqui deveria ser uma referência ao com, tá? Que é basicamente o parâmetro que ele recebeu na nossa callback. Eu acredito que só fazendo essa alteração aqui, ele já deve voltar a funcionar, vamos ver. Esse script APCP está sendo recarregado a cada 2 segundos, então aparentemente ele está funcionando, tá? Ele está mostrando ali que a minha conexão foi realizada, né? Então só para ficar mais fácil de enxergar, ele mostra todas as informações relacionadas à minha conexão. Eu posso só colocar conexão estabelecida, por exemplo. E aí é só para limpar a nossa saída. Legal. Próximo ponto. Vamos utilizar essa nossa conexão com o MongoDB para a gente fazer uma operação de inserção. Para fazer a operação de inserção, o que eu vou precisar fazer é o seguinte. A partir dessa minha variável DB, que ela representa o meu banco de dados, eu vou procurar por uma collection. E essa collection que eu vou utilizar é a collection que eu já criei dentro do meu terminal do Mongo, né, que é a minha collection posts. E eu vou inserir uma chave ali dentro. E essa chave que eu vou inserir eu vou chamar de nome. Vou colocar um outro nome aqui. E vou só para mostrar que eu posso colocar elementos diferentes, eu vou colocar uma idade 24, por exemplo. Só para facilitar a leitura também eu vou tentar quebrar a linha aqui. Fazendo essa chamada, basicamente, o que vocês vão observar, vamos ver se não dá nenhum erro. Aparentemente
Eu acredito que o nosso código já está sendo executado. Não, ainda não. Ele ainda está aparecendo conexão estabelecida. Vou deixar ele executar só uma vez. Eu acho que ele já foi executado. Então eu vou cancelar o meu comando aqui. E aí o que nós vamos observar é aqui na nossa janela agora do nosso terminal de acesso ao banco. Vou fazer um find novamente. Vocês vão verificar que agora já foi inserida um novo documento na nossa coleção, né? Que eu coloquei o nome Adalberto ali e a princípio ele está aparecendo naquele exemplo. Ok? Então esse daqui é um exemplo da funcionalidade de inserção. Eu vou remover ela aqui, tá? Porque senão o meu comando ele vai ficar inserindo múltiplas vezes aqui esse nó e eu não quero que isso aconteça. Então aparentemente voltamos ao cenário anterior. Vamos supor que eu quero fazer uma seleção de dados aqui agora. Então eu vou pegar o DB, o que eu teria que fazer é pegar as collections. Dentro das collections eu vou recuperar a collection de posts. Vou chamar o método find. E com o método find eu vou chamar o método toArray. Ele vai receber uma callback que vai receber um erro e o resultado. Essa callback basicamente ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma verificação novamente de erro. Se ocorrer um erro eu quero lançar esse erro. Se não, eu vou fazer simplesmente um console log da resposta. E apenas depois de eu fazer o console log da resposta é que eu vou fechar a conexão. Então é por isso que eu tenho que jogar o com.close para dentro da minha callback. Uma vez salvando esse arquivo, o que nós vamos observar de alteração é que agora ele se conecta com o banco e agora ele traz a minha lista de arquivos que estão armazenados ali dentro da minha coleção. Se eu inserir manualmente aqui mais uma postagem, né, por exemplo, vou inserir uma nova postagem diretamente no terminal, né, de conteúdo, blá, 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 por exemplo. Eu inseri agora e a princípio ele vai atualizar na minha lista só para mostrar para vocês que a conexão está sendo estabelecida com a minha aplicação em Node e também com o meu console do MongoDB. Com relação ainda a essa API, tem um último detalhe que eu gostaria de destacar, né? Com o método find eu também poderia utilizar outros métodos, né? Como o delete, o update many, que ele faria a atualização dos meus elementos de acordo com as normas que eu passasse para ele. Mas o que eu gostaria de passar para vocês era uma questão relacionada à forma como a API do MongoDB funciona dentro do Node, tá? Quando a gente utiliza ela, eu posso me comunicar com a aplicação, com essa API, utilizando o conceito de callbacks, que é basicamente o exemplo que eu implementei para vocês. Sendo que as callbacks são essas funções que eu passo como parâmetro para os métodos que eu chamo da API do MongoDB. No entanto, essa API ela também suporta o uso de promise. E o uso das promises ela vai funcionar da seguinte forma. Ao invés de eu passar a callback como parâmetro do método toArray, o que eu poderia fazer basicamente eu chamaria simplesmente o método toArray. Esse método toArray ele vai me retornar, dado que eu não passei uma callback, uma promise. E aí então eu poderia chamar o método then, e o método then a princípio ele executaria a chamada quando a execução de entrada e saída fosse finalizada. Considerando que eu estou utilizando uma API de promises, nesse cenário aqui eu não teria o parâmetro de erro, e aí então eu não precisaria fazer essa verificação de erro. E aí só para mostrar para vocês que o código continua funcionando mesmo com essa alteração que eu fiz, eu vou renderizar novamente. E agora vamos verificar se apareceu o resultado. Aparentemente está tudo funcionando da forma como estava funcionando anteriormente. Eu só alterei a API para usar o conceito de promises, ao invés de utilizar o conceito de chamadas por meio de callback, né? A promise, a princípio, né, só para destacar novamente, só para ilustrar para vocês, né, ela é um objeto que ela tem um método then, e esse método then normalmente ele vai ter o resultado da minha operação que eu posso utilizar. E basicamente esse método then, na verdade, ele recebe uma callback também, e aí dentro dela eu chamo a minha callback internamente. E com os dados, né, da minha chamada. No entanto, não é só na promise que eu queria terminar com vocês. O detalhe é que o JavaScript ele também tem o conceito das diretivas de await e async. E quando a gente tem uma API que ela utiliza o conceito de promises, nós podemos migrar a utilização dela para utilizar um modelo de async await, né?
E só para exemplificar para vocês exatamente o que eu estou querendo dizer, né? Vamos supor, então, que essa minha função que eu estou utilizando aqui, ela vai ser uma função assíncrona. E aí o que eu poderia fazer nesse momento é, ao invés de eu chamar o then a partir da minha promise, eu poderia definir, por exemplo, uma variável resultado. Vou manter o res mesmo, tá? E esse res ele vai receber o db.collection.find. No entanto, eu vou executar o await, porque ela é uma chamada assíncrona, que precisa aguardar para essa entrada ser finalizada. Quando ela for finalizada, eu posso executar as outras operações. Então, dado que nós estamos utilizando promises, essa API, utilizando o async await, ela também pode ser simplificada, a utilização dela pode ser simplificada para esse cenário. E só para mostrar para vocês, eu vou salvar o nosso código, utilizando agora as diretivas de async await, e a princípio o código ele continua funcionando da mesma forma. Na verdade faltou um detalhe aqui, né, que eu estou chamando find, mas na verdade eu deveria chamar o toArray aqui também. Só porque eu coloquei toArray agora ele ficou... Só para ficar mais bonitinho eu vou deixar assim. Então, faltou a chamada do meu toArray, né, com o async await. E a princípio agora que eu coloquei o async await, eu acredito que o código deve funcionar e voltar a imprimir a minha lista de elementos, né? Tinha faltado a chamada toArray. Da mesma forma que o método find ele funciona dessa forma, os métodos insert one, update one, ou todos os outros métodos de delete one da API do MongoDB, eles também poderiam funcionar dessa forma, por meio das diretivas de async await, tá? E mais do que isso, inclusive o nosso método MongoDB ele poderia ser utilizado dessa forma. Só que para ele funcionar dessa forma, nós teríamos que fazer algumas alterações nesse código. Então, a princípio, para ele funcionar dessa forma, eu não teria a minha passagem de parâmetro como uma callback para ele, mas ele me retornaria uma variável de conexão. Só para facilitar a leitura, eu vou quebrar a linha aqui. Como eu não passo a minha variável, o meu parâmetro, né, a princípio eu tenho que declarar que isso daqui ele vai ser uma diretiva de await, que ele vai precisar esperar pela conexão ser realizada. Eu não vou precisar fazer a declaração de conexão com erro ali. E aparentemente todo o resto do nosso código vai funcionar dessa forma. No entanto, para a diretiva de await funcionar, ela tem que estar inserida dentro de um bloco de código, dentro de uma função que seja assíncrona. Então eu vou precisar declarar uma função assíncrona. Eu vou declarar uma função anônima aqui, né? E essa é a minha função assíncrona. Assim que eu terminar de declarar ela, eu vou fazer a execução dela. Dessa forma. E aí então eu vou salvar o nosso código, só para verificar se ele está funcionando. Se ele estiver funcionando, a lista de usuários ele vai continuar funcionando. E aparentemente ele ainda está funcionando. Ele está executando e está mostrando a lista dos meus usuários ali conforme a gente já tinha implementado. Então aparentemente essas implementações que eu mostrei para vocês todas são equivalentes. Tem a mesma funcionalidade. Por outro lado, a gente fez uma variação aqui no uso de promises, né? Na verdade, a gente começou utilizando o modelo base do driver MongoDB do Node.js, que utiliza o conceito de callbacks. Nós migramos a nossa representação para o uso de promises. E por fim, nós migramos a nossa alteração mais uma vez para o uso de diretivas async await. Para mim não importa muito qual tipo de utilização vocês vão fazer. De projeto para projeto, normalmente existem padrões que são estabelecidos para utilizar uma ou outra denominação. Eu tenho observado que os alunos normalmente eles preferem a utilização das diretivas de async await. Só que é importante vocês entenderem que o uso de async await ele traz algumas limitações quando você vai trabalhar com múltiplas callbacks. E também o mecanismo de async await ele só vai funcionar quando as APIs que vocês utilizarem para esse tipo de implementação implementarem uma resposta baseada no padrão de promise. Então é necessariamente interessante vocês entenderem o padrão de promises para vocês utilizarem o async await.